Aqui, vamos falar sobre diversificação em fundos imobiliários. Sim, porque antes da gente falar sobre investimentos ou começar a investir, temos que falar sobre diversificação. O segredo do investimento está aqui nesse vídeo. E eu vou te ensinar tudo como diversificar sua carteira de fundos imobiliários para evitar perda de dinheiro. Se você não distribuir bem o seu dinheiro, que é o seu patrimônio, em diferentes tipos de investimentos ou setores dentro dos fundos imobiliários, você pode acabar se lascando. E não é pouco não, hein? E muitos investidores, quando começam a investir, começam errado. Sim, porque eu também comecei errado. Diversificação aqui é o ponto-chave. Mas por que, Fábio? Para você diminuir qualquer risco financeiro. Diminuir o risco de perder dinheiro mesmo. Então, nunca, jamais esqueça sobre isso que eu vou falar para você aqui, hein? Diversificação. Anota aí, hein? E se você está começando agora, hoje, a investir, fica aqui nesse vídeo que vai te ajudar muito. Ou se você já investe ou ainda tem dúvidas sobre diversificação, fica, porque esse vídeo aqui também é para você, hein? Bora lá? E antes, só um aviso aqui para você rapidinho, hein? Esse vídeo aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, beleza? É só educativo. Anota aí, hein? E para você aí, que ainda não me conhece, eu sou o Fábio do canal Pingou na Conta, um canal feito para te ajudar a investir da forma mais fácil e simples, começando do zero. Aqui eu vou te ensinar a ganhar dinheiro todo mês e mudar sua vida para melhor. Anota aí, hein? Os fundos imobiliários permitem que você invista em imóveis sem precisar comprar um diretamente, recebendo aluguel todo mês na tua conta. Quer coisa melhor que você comprar um fundo imobiliário e ele te pagar todo mês? Todo mês ele vai te pagar. Comprou uma cota hoje, daqui a 30 dias ele já está te pagando, Coisa linda. Você já ouviu aquele ditado? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Já ouviu? Aqui no mundo dos investimentos, isso é mais do que um conselho. É uma regra. E eu vou confessar uma coisa aqui para você, hein? Talvez este seja o vídeo mais importante da minha galeria aqui no YouTube. Então presta muita atenção, porque tudo que eu vou falar aqui é importante e será um divisor de águas, beleza? Mas no gráfico que eu vou colocar aqui, vou incluir também Tesouro Direto, que é renda fixa, ações, dólar e Bitcoin. Mas não vou falar sobre eles agora, vou apenas ilustrar para você ter uma visão ampla no gráfico de como funciona uma diversificação. Porque o foco aqui desse vídeo são os fundos imobiliários. Num próximo vídeo eu faço um completão com diversificação geral, senão o vídeo vai ficar gigantesco e você não vai aguentar ficar aqui assistindo, beleza? Vamos embora. O que é uma diversificação? Diversificar é você distribuir seus investimentos entre diferentes tipos de ativos. Nos fundos imobiliários, por exemplo, podem ser categorizados por diferentes setores ou tipos de ativos em que investem. Os principais são os fundos de tijolo, que investem em imóveis, tipo galpão logístico, shopping, lajes corporativas, renda urbana, fundos de desenvolvimento, hotéis, agências bancárias. Esses são os de tijolo, beleza? Tem o fundo de papel, esse aqui tem um risco embutido, mas paga muito bem. Investem em títulos imobiliários. Tem fundos de fundos que investem em outros fundos, fundos híbridos. Esses investem em ambos, papel e tijolo, tanto em imóveis quanto em títulos imobiliários. Fundos de agronegócio, ativos ligados ao agronegócio, que são fazendas,
terras agrícolas, armazéns, silos, galpão logísticos, plantas industriais do agro, entre outros. Então, para uma boa diversificação, o que você vai fazer? Você pode colocar aí 2 ou 3 fundos de cada setor na sua carteira. E eu vou dar um exemplo aqui para você agora, tá? Em fundo de shopping, por exemplo, você pode incluir aí de 2 a 3 fundos, lembrando que a quantidade será sempre de acordo com a sua estratégia, na sua leitura aí, beleza? Tem muitos fundos de shopping e tem muitos fundos dos outros setores também, e nem todos são bons. Anota aí, hein? Os bons geralmente são os mais falados, mas não se baseie só por isso. O ideal é você estudar os bons fundos antes de comprar. Tira um tempinho aí para você poder estudar. E no próximo vídeo eu vou ensinar você a analisar bons fundos completinho, beleza? Só cuidado com a concentração, tipo de colocar muitos ativos de um setor só na sua carteira. Isso pode te prejudicar, hein? E é perigoso, é arriscado, hein? Muito cuidado. Mas por que, Fábio? Porque se um desses derem problemas no fundo por algum motivo, ou se esse setor estiver sofrendo, pode comprometer uma grande porcentagem dos seus rendimentos. Anota aí. E por quê? Porque você colocou muito desse setor na sua carteira, entendeu? Busque um equilíbrio entre eles e lembre-se, em tempos de Selic alta, invista em fundos de tijolo e em tempos de Selic baixa, invista em fundos de papel. Anota aí. E isso que eu estou falando aqui sobre diversificação vale para todos os outros setores também. Veja o exemplo no gráfico que eu fiz e você pode aplicar aí, tá? De acordo com a sua estratégia. Mas antes, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você está gostando do conteúdo? Está te ajudando de alguma forma? Espero que sim. Se puder, deixa seu like, se inscreve no canal, é rapidinho e nem custa nada. E no final, deixa um comentário dizendo se te ajudou de alguma forma ou dizendo se você já investe em algum fundo, em qualquer outra coisa, beleza? Saber disso vai me ajudar a produzir mais vídeos como esse aqui, para te ajudar, beleza? Voltando aqui, vamos lá. Vamos lá, galerinha, rapidinho aqui para não comprometer muito o seu tempo, hein? Para começar, eu preciso dizer que este gráfico aqui não é uma verdade absoluta, beleza? Você vê que eu distribuí aí as porcentagens, coloquei tudo certinho, mas não é uma verdade absoluta, tá bem? É só para você entender a lógica da diversificação, tranquilo? Então nós temos aqui 2 grupos, um de tijolo e um de papel, ok? O lado azul é do tijolo, que eu coloquei aí, e o de vermelho é o de papel. Logo de cara eu digo para você que cada diversificação vai depender do tipo de perfil de cada investidor. Vou repetir, hein? Cada diversificação vai depender do tipo de perfil de cada investidor. Mas por quê, Fábio? Porque cada um tem um perfil diferente um do outro e vai saber exatamente quanto vai aportar ou destinar uma porcentagem maior para cada setor desse que eu coloquei aí. Este gráfico aí é ilustrativo, não é para você seguir ele, é para você ter uma ideia, ok? Então vamos lá. Em fundo de tijolo você protege mais a sua carteira, ela te dá mais proteção. O que é o tijolo? Tijolo significa mais segurança, defesa, rentabilidade com fundos bem sólidos no mercado, com históricos de pagamentos consistentes, são mais seguros, sem correr tantos riscos, ok? No de papel significa você ter uma rentabilidade bem maior, mas com fundos mais arriscados, agressivos e fundos sedutores, tá? Porque paga bem, vamos dizer assim. Mas tem bons fundos de papel que também são sólidos no mercado e com históricos de pagamentos consistentes, ok? E tem fundos menos agressivos, mais seguros, mesmo sendo de papel. Existe aqui a taxa de prêmio embutido para compensar o risco assumido pelo investidor. Mas Fábio, eu preciso ter esse fundo arriscado, esse de papel aí na minha carteira? Sim, precisa. Precisa ter os dois, o de tijolo e o de papel. Os dois são necessários. É um equilíbrio, um vai compensar o outro em determinado momento.
E outra coisa, você não precisa ter medo ou se preocupar, até porque a diferença entre o remédio e o veneno tá na dose. Então você tem que saber dosar o papel, que é a pimentinha. Essa pimentinha é gostosa, mas tem que saber dosar na sua carteira de investimentos, beleza? Vou dar uma palhinha aqui rapidinho sobre os perfis, tá? Você vai se identificar mais ou menos aí, mas eu vou fazer um vídeo só sobre perfil, que aí você vai entender melhor aonde você vai se identificar. Para um perfil conservador, por exemplo, você pode ter aí uma rentabilidade entre 0,07 a 0,8 ao mês. Para um perfil moderado, que é o meu caso, que é da maioria, você pode ter aí uma rentabilidade entre 0,08 a 1% ao mês. E para um perfil mais arrojado, você tem mais de 1% ao mês, ok? E sabendo do seu perfil, você vai saber exatamente onde aplicar mais. Você vai saber, mas você tem que saber qual é o seu perfil. Se você é mais conservador, se você é moderado, se você é arrojado, tá? Neste gráfico aí que você está vendo, eu distribuí 25% para shoppings e 25% para galpão logístico, que são duas potências dentro dos fundos imobiliários. Dificilmente você vai ver um shopping bem localizado tendo problemas, sofrendo. Galpão logístico a mesma coisa. Eu nem preciso falar, porque as maiores empresas dependem desses galpões, tipo Mercado Livre, que é uma gigante que nós temos aqui no mercado de e-commerce, a Amazon, Americanas, Magazine Luiza, DHL, FedEx, Leroy Merlin, C&A e por aí vai. São empresas gigantescas que estão dentro desses galpões. E logo depois, como você está vendo aí no gráfico, eu distribuí em porcentagens menores para os outros setores, só para ilustrar. No de papel também coloquei 25%. Aqui, o bom é que não passe de 35% para não comprometer sua carteira, porque se der algum problema, vai tudo por água abaixo, meu irmão. Tem gente aí que coloca 40% em de papel, eu não tenho essa coragem. E lembre-se do que eu disse, cuidado com a concentração, principalmente em fundos de papel. Eles pagam bem, mas são mais arriscados. E você tem que saber aonde colocar os seus pés, ok? E esses fundos que eu coloquei aqui para você são ilustrativos, não é recomendação de compra. Não vai sair daqui, vai correr lá para comprar nada, hein? Não faça isso, pelo amor de Deus. Beleza, galera? É isso, voltando aqui. Este é um gráfico só de fundos imobiliários, tá, galera? Não é uma regra, ok? Digo a quantidade de fundos que você vai colocar na sua carteira. Tudo vai de acordo com a sua estratégia. Se você quiser pôr apenas um fundo de cada desses setores, também pode, não tem problema nenhum. Mas o bom é você ter todos esses setores na sua carteira para você poder diversificar, ok? Prezando sempre pelos melhores fundos. Quando você faz isso, o que acontece? Se um fundo desse ou setor não performar bem em determinado momento, porque isso vai acontecer, porque o mercado ele é volátil, beleza? Os outros vão compensar e vão garantir para você, ok? E você não vai sentir quase nada esses efeitos na sua carteira de investimentos. Anota aí, hein? Aqui, e essa mesma diversificação também vale para quem investe em ações, porque lá também tem setores diferentes. Mas isso aí é papo para outro vídeo, senão vai ficar longo demais. E só para deixar claro aqui, fundos imobiliários e ações são investimentos de renda variável. Tanto pode subir quanto pode descer. É volátil e isso é a coisa mais normal para quem investe em renda variável. Tem que acontecer mesmo, porque se ficar só na alta, a gente não consegue comprar mais. Entendeu? Agora, neste outro gráfico você já vê uma diversificação completa, porque eu incluí dólar, tesouro direto, ações e bitcoins. É só ilustrativo, tá, galera? Para você poder entender, tá? Como eu disse lá em cima, não vou falar sobre eles, senão o vídeo vai ficar muito giga. É só para você entender o que é diversificação e como você pode aplicar aí na sua carteira de investimentos, beleza?
ações, dólar, Bitcoin, eu vou falar num próximo vídeo. Mas será essa distribuição que você aí deve seguir quando for montar a sua carteira de investimentos completa, beleza? Ó, e nesse gráfico aqui eu coloquei aqui, ó, essa divisão, tá? Essa distribuição. 25% em fundos imobiliários, tá? Tá aqui todos os setores. Coloquei ações, mas não coloquei os setores, é só para você ter uma ideia, tá? Isso vai ser colocado num próximo vídeo e mais para frente, tá? Por enquanto eu estou colocando o gráfico só para você ter uma ideia de como vai ficar a sua carteira na diversificação, distribuição, ok? Então vamos lá, 25% de fundos imobiliários, 25% de ações, 2% apenas de Bitcoin, 8% de dólar, 40% em renda fixa, que aqui entra o IPCA+, para aposentadoria, Selic, que é reserva de emergência, tem pré-fixado, e são coisas acessíveis que qualquer um pode entrar lá e começar a comprar para garantir o seu futuro, beleza? Esse gráfico que você está vendo aqui sobre a diversificação total, que entra renda fixa, fundos imobiliários, ações, dólar, Bitcoin e podem entrar outras coisas também aqui dentro, tá? Não é uma verdade absoluta essa distribuição aqui de 40%, 25%. Isso vai depender de você, é você que vai decidir quanto você vai colocar, destinar, aportar em cada um desses setores aqui, tá? Fundos imobiliários, ações, bitcoins, dólar, renda fixa. Isso é com você. Você vai identificar o que é melhor para você. Beleza? Eu só distribuí aqui para você poder ver. Mas isso é de cada um. O que eu estou colocando aqui para você é só para você ter uma ideia do que você tem que ter na sua carteira. Beleza? Voltando aqui, essa estratégia é fundamental para quem quer alcançar uma boa rentabilidade com risco controlado. Vou contar uma historinha aqui para vocês rapidinho para finalizar, tá? Lá atrás, nos meus 15, 16 anos, eu trabalhava na Companhia Docas do Rio. Sim, eu trabalhei como jovem aprendiz e sempre ouvi as pessoas dizerem que perdiam dinheiro ou perderam tudo na Bolsa de Valores. E você sabe por que muito disso acontecia? Pelo simples fato deles não diversificarem seus investimentos. Conheci pessoas e histórias, ou seja, eles perdiam dinheiro porque não diversificavam, colocavam tudo numa cesta só, num único ativo. Compravam uma ação, por exemplo, e confiavam nela cegamente. Daí o que acontecia? Quando essa ação zerava, o cabra perdia tudo. E sem contar que muitos compravam porque alguém indicava. E a pessoa ia lá e comprava a ação ou fundo. Enchia o carrinho sem nenhum conhecimento básico, nada. Sem conhecer nada, zero. E isso no mercado financeiro é imperdoável. Fracasso total. Diversificar também não é você sair comprando qualquer ativo dentro da bolsa de valores ou seguir indicaçãozinha de fulano ou cicrano, meu irmão. É comprar os melhores ativos em setores diferentes e sabendo o que você está comprando, estudando esse ativo, porque cada investidor tem a sua estratégia. Por exemplo, o que é bom para mim pode não ser para você aí que está do outro lado e vice-versa. Então, essa diversificação por setor é importantíssima. Sem isso, meu compadre, esquece investimento, sai fora. Isso aqui tem que virar um mantra para você. Diversificação, colocar o seu dinheiro em diversos setores, espalhar o seu dinheiro em bons ativos, Diversificar não é você sair comprando vários, não, porque isso aí dá problema se você não souber aonde você está colocando o seu dinheiro. O dinheiro, ó, pulveriza. Em vez de você ganhar, você vai estar perdendo. Beleza? E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu fiz aqui para você com o maior carinho do mundo. E se te ajudou de alguma forma, deixa seu like aí agora, se inscreva no canal, deixa seu comentário. Gratidão por você ter ficado aqui comigo até agora. E ó, um abraço e até o próximo vídeo.
Valeu! E ó, invista, porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito e é melhor você passar investindo do que não investindo. Então ó, invista! Valeu!